esse título que vai lá para o YouTube, segundo o DJ, que coloca um título lá, né, Marquinhos? Mas é bom mesmo. A glória e majestade do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos aqui algo que chama a atenção pelo poder, pela manifestação de Jesus diante dos homens. Os discípulos viram muitos sinais. A narrativa do Evangelho de João, o primeiro milagre feito por Jesus foi o milagre num local que se casavam, e ali aquele casal que passou um aperto, a família precisava de vinho e Jesus multiplicou o vinho. João vai narrar o segundo milagre no seu evangelho, que é Jesus curando o servo, ou melhor, o filho de um homem importante. Agora aqui é o terceiro agir miraculoso de Jesus. Aqui agora é mais um apontamento do que o Senhor Jesus está fazendo. Lá no capítulo 20, dá para jogar, Marquinhos? Eu vou usar a tela, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30, que não se encontram registrados, que não estão escritos nas Escrituras, na Bíblia. Verso 31, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. É por isso que os milagres, é por isso que toda essa narrativa do Evangelho de João, os evangelhos, foram para descrever, apontando Jesus ser o próprio Deus, e apontando que quem vesse a face de Cristo estaria vendo o próprio Deus. Esses milagres apontam para a glória, a majestade que Ele tem, incomparável com qualquer ser humano. Essa glória é vista, essa glória é destacada, revela esse poder, revela que Jesus é o próprio Deus. E há um propósito de apontar para aqueles que de fato crerão nesse nome, crerão nessa pessoa. É para isso que apontamos os milagres de Jesus. E agora então eu quero destacar alguns aspectos a respeito do nosso Senhor diante desse texto. Diz o texto aqui que ali havia um local, que havia cegos, mancos, paralíticos. Então, em primeiro lugar, quero destacar nesta noite essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Tem horas, você já percebeu isso? Tem horas que tem palavras que nós expressamos a respeito de Deus, de Cristo, que na verdade são palavras limitadas para descrever tudo que Jesus é. E nós temos nessa história a graça soberana do Senhor Jesus Cristo. O texto no verso 3 diz ali que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E meus irmãos, para alguns pode ter sido novidade. Eu mesmo, quando fui estudar, fiquei admirado com algumas questões que eu não tinha até então notado. Mas havia ali em Jerusalém um grande centro, um centro que as pessoas conheciam porque era uma cidade a mais importante de Israel, mas também a cidade onde a superstição, a cidade onde as pessoas, elas estavam, na verdade, observem, o texto diz assim, que eles estavam ali, e
Eu não vou mencionar agora o versículo, mas aqui também narra que aquele homem, e daqui a pouco nós vamos chegar nesse foco, aquele homem estava ali, dizendo: eu estou aqui porque eu preciso de cura, eu acredito no que está acontecendo aqui, essas águas se moverem, eu preciso de graça porque eu vou conseguir. Só que esse vou conseguir passou 1 ano, Daniel. E aí ele pensou, 1 ano, vamos continuar. Aí passou 2 anos, aí ele pensou, não, vamos continuar. Aí passou 10 anos, ele falou, não, vamos continuar. Aí já dava 38 anos, e ele pensava assim, eu vou conseguir. Eu vou. Aí chega um homem que ele nunca tinha visto, e ele tem que confessar. Ele diz assim: eu não consigo, Senhor. Na força de vontade que eu tenho, eu não consigo. Eu não consigo. Na boa vontade de outra pessoa, menos ainda. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Ele não tinha, inclusive, a condição de viver um momento apenas, uma circunstância apenas, quando a água era movida. E lembram que nós estudamos e temos 2 interpretações para esse texto. A primeira é que de fato havia uma ação de Deus lá. O texto e vários textos não apontam isso de maneira categórica. Tanto é que chamei a sua atenção aquela vez, e chamo novamente: pastor, mas isso aí está interferindo que a Bíblia toda não é a palavra de Deus, só uma parte. Não, nós cremos que ela toda é a palavra de Deus. É que o contexto precisa ser cada dia mais cavado, aprofundarmos no estudo da palavra de Deus. E aqui diz assim, entre chaves na sua Bíblia, aí no verso 4, está assim? Está uma chavezinha aí, no verso 4, e termina lá no final do verso 4, esperando que a água se movesse. Por quê? Porque alguns vão dizer que foi algum escriba que colocou essa explicação aí, para dizer, era isso que eles esperavam lá. Era isso que eles esperavam. Eles esperavam a água se mexer. E interessante, não dá também para a gente ter uma condição de afirmar, muitos eram curados. Nós vamos ver na narrativa do Evangelho de João, que quando Jesus curava uma pessoa, eles ficavam todos admirados. Por quê? Que nem hoje, né? Que nem hoje. Se há uma cura instantânea, todo mundo fala, não é assim que nós fazemos? Nossa! Então não era comum, Jesus intervia e as pessoas se achegavam cada dia mais perto de Jesus. E aqui diz o texto, que aquela água se movia, e quando a água se movia, era uma, digamos, esperança que aquelas pessoas tinham, mas durava pouco, Patrícia, durava pouco. Era apenas alguns segundos que a água estava se movendo, e aquelas pessoas, aquele homem, não podia confiar apenas naquela circunstância, porque não dava tempo. Não dava também para, na verdade, ficar desejando o mal do outro, pensando assim, tomara que esse cego tropece, né? E aí eu chegue. Olha que resposta falastrona desse homem, né? Porque é isso que ele disse. Ele disse assim, eu não consigo chegar, porque outro chega diante de mim, primeiro que eu, e eu arrastado aqui com o braço apenas, não consigo chegar. Todas essas perspectivas revelam que o homem que ali estava há 38 anos, sozinho, não conseguiria resolver os seus problemas. E é justamente um paralelo que Jesus está fazendo. Jesus, ele preferiu ir para um local onde as pessoas reconhecidamente estavam doentes. Lá era um local que elas sabiam que estavam doentes. E na mesma Jerusalém tinha uma festa. Mas festa não é lugar de gente, ou melhor, doente. É de gente saudável. Jesus vai para um local onde as pessoas estão doentes. Para quê? Para apontar a grande necessidade do ser humano.
Na verdade, meus irmãos, esse texto nos mostra muito mais do que um homem paralítico. Esse texto nos mostra que a humanidade, sem a pessoa de Jesus, sempre será cega, manca, coxa, totalmente aprisionada nos seus pecados, e pecados que nós já recebemos de uma herança que vem lá dos nossos primeiros pais. É esse apontamento que Jesus vem dizer. Na verdade, meus irmãos, quando nós notamos essa graça do Senhor Jesus, essa ação soberana, nós podemos dizer: quem tomou a iniciativa foi quem aqui? Nos nossos dias é muito comum as pessoas marcarem momentos para distorcer o evangelho, né? E aí, quando não acontece um milagre, não acontece alguma coisa que alguém foi buscar, os líderes daquele movimento dizem assim: faltou o que para você? Faltou o quê? Todo mundo conhece no Brasil o que é isso. Faltou fé. O problema não é nós, o problema não é o culto, o problema é a falta de fé que você não teve. O texto nos mostra que esse homem estava ali tão cansado há 38 anos que ele não teve nem a fé como o grão de mostarda. Ele não responde assim: talvez, né, Senhor? Não. Ele dá uma bela de uma bravata dizendo assim: eu estou aqui há 38 anos, eu estou aqui há muito tempo e não consigo. E na realidade, meus irmãos, aquele homem não reagiu em momento algum com fé. A iniciativa foi toda do Senhor Jesus, a iniciativa foi toda desse Senhor gracioso e, sobretudo, soberano. O Senhor Jesus foi de encontro àquele homem, e olha o que diz o texto, verso 8 e verso 9, Jesus de maneira graciosa diz àquele homem: levante-se, pegue sua maca e ande. Para deixar de maneira categórica para nós, aquele homem tinha, na verdade, nós vamos depois até apontar isso, é um dos homens que em toda a Bíblia, nós podemos passar meio despercebido, mas outros homens e mulheres, quando receberam alguma dádiva do Senhor Jesus, não foram todos, mas alguns, sabe o que eles faziam? Eles dobravam o joelho na mesma hora, eles voltavam correndo para dizer: quem você é, qual que é o seu nome, como pode isso, quem o Senhor é, tu és o Messias. Eles conheciam as histórias que viria o Messias. Esse homem partiu e você sabe, nem sabia o nome daquele que havia curado. Jesus toma toda a iniciativa e, sem depender da fé de ninguém, ele diz assim: levante, tome a sua maca e ande. Meus irmãos, saiba de uma coisa, e por isso que você tem que cada dia mais confiar e crescer nas Escrituras Sagradas. Não depende de você, não depende de homem algum, depende do que o Senhor Jesus deseja fazer sobre a sua vida. A nossa relação, ela manifesta que esse milagre aponta para a soberania do Senhor Jesus, aponta para o controle soberano que Ele tem. Nós, meus irmãos, nós muitas vezes, nós achamos que temos uma participação, né? A participação nossa é confiar que Ele é soberano e está no controle, e se Ele assim quiser, Ele faz, mas é Ele que dá a primeira e última palavra. Amém? Caminhando, Jesus, Ele está para revelar quem Ele é aqui nesse evangelho. Jesus está para se revelar, e interessante, as pessoas acompanhavam Jesus e muitos não criam. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Veio ao mundo que Ele criou,
Mas o mundo o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo. E eles fizeram o quê? Verso ainda 10, verso 11, eles o rejeitaram. Mas todos os que creram nele e o aceitaram, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, aqui acontece o maior milagre, e todo milagre físico, todo milagre de Jesus, ou melhor, que foi narrado sobre Jesus, aponta para isso. O que aponta? Qual é o grande objetivo, pastor? É o que o verso aqui vai dizer, Marquinhos 13. Aqueles que creram foram aqueles que nasceram, não segundo a ordem natural, não como resultado de paixão, mas nasceram da vontade, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Lembra Nicodemos? Ele pergunta assim para Jesus: como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus responde: não. É nascer da água e do Espírito, é nascer do Espírito, nascer do próprio Deus, crendo que Ele é o Senhor. Os milagres sempre apontaram para a revelação de que Cristo é o Senhor, e a partir daquele momento, você não acha que esse homem aqui teve algum problema? Teve vários. Você não acha que o jovem, ou melhor, um apenas, não sei se ele era jovem, né? Um apenas daqueles leprosos voltaram. 10 foram curados e um somente voltou. Você não acha que aquele homem que foi curado, ex-leproso, deve ter tido outros problemas? Deve ter tido outras circunstâncias difíceis na vida dele. Mas Jesus disse assim: você verdadeiramente recebeu a cura, você verdadeiramente foi salvo, porque o seu coração se rendeu a mim. É esse apontamento que os milagres trazem. E nós podemos olhar para isso, meus irmãos, como uma igreja bíblica. E nós vamos ter que orar, dobrar os joelhos, marcar a vigília para sexta-feira que vem, sem ser essa, tá bom, meus irmãos? Não vai dar para ser agora nessa, tem feriado, muitas coisas, vamos marcar para outra. Mas não dá para fazer a agenda, para colocar a placa lá fora e dizer assim: vai acontecer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós pregamos Jesus Cristo, aquele que é soberano, faz conforme Ele quer. Se Ele quiser, Ele faz, mas nós cremos nele a despeito de qualquer ação. Amém? Um segundo aspecto, verso 5 e verso 6, a onisciência de Jesus. Olha o que acontece aqui. O texto vai nos dizer: um dos homens estava ali, doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo. Na minha versão, uma outra, que aqui está na tela, vai dizer assim, verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Verso 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Ou seja, na NAA, deixa bem claro, Jesus vendo-o deitado e ninguém contou para ele. Alguém chegou e falou assim: esse aqui faz 38 anos que ele está ali. Não, ninguém contou. O texto diz assim: e sabendo que estava assim havia muito tempo. Jesus já sabia. Jesus, ele então, um segundo aspecto, ele é onisciente, ele conhece. Jesus chega ali e logo se depara com aquele homem, já sabia até os dias que ele estava ali, eu imagino eu. O salmista deixa bem claro, diz assim: Senhor, tu sabes quando me sento e quando me levanto. Quando eu estou de longe, o Senhor já conhece os meus pensamentos. Tu és aquele que me vê. Tu sabes, antes mesmo de eu falar, sabes o que vai sair na minha boca. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim.
é grande demais para eu compreender. Jesus, ele conheceu aquele homem, porque ele é onisciente. Quer uma palavra de grande consolo para o seu coração? Antes de você chegar nesse culto público, o Senhor já te aguardava, te conhece, já estava com você lá. Não é que ele estava aqui, não, você chegou, ele te conheceu. Ele já estava com você, ele sabe o que está acontecendo no seu coração e consegue sondar o seu coração e dizer assim: o seu problema é esse, eu sei. Que bom, porque eu também encontro consolo com esse poderio que só Jesus tem. A partir do momento que nós hoje comemoramos data da Reforma Protestante, saber que nós não precisamos de um mediador humano, que nós não precisamos de um intercessor humano para apresentar as debilidades que nós estamos vivendo, os problemas que nós estamos atravessando. Por quê? Porque quando você curva a sua fronte e abre o seu coração, como é bom saber que Jesus conhece você, sabe quando você se levanta, se assenta, sabe inclusive como você está vivendo, conhece de dentro para fora. Louvado seja o Senhor por isso. Na verdade, meus irmãos, naquele instante, o Senhor se revelou como aquele que conhece, quem sustenta, é aquele que, na verdade, observa os seus servos. Jesus chamou de amigo, né? Jesus não é aquele capataz que fica assim, com uma vara, só açoitando quem erra. Jesus foi apresentado pelo autor aos Hebreus, dizendo assim: nós não temos um sumo sacerdote duro, nós não temos um sumo sacerdote enrijecido, coração enrijecido, impiedoso. Não. O que a palavra de Deus nos mostra? Nós temos um sumo sacerdote. O que é essa figura do sumo sacerdote? É aquele que representava o povo de Israel. Ele dizia assim: ó divino, você pecou com isso? Então você vai trazer tantas ovelhas, não sei o que, para perdoar o seu pecado, viu? Aí Hebreus, o autor desta carta, escreve assim: nós temos um sumo sacerdote que se compadece de mim e de você e que apresenta a sua vida diante do Pai. Que maravilhoso essa notícia para você e para mim, que somos pecadores, que somos falhos. Saber que o Senhor olha para mim, olha para você e conhece o seu coração, conhece as suas debilidades, conhece o seu desejo por Ele, conhece a nossa luta, tantas vezes contra a nossa própria natureza, mas Ele nos conhece. A palavra do Senhor nos mostra também que a partir desse momento que Jesus manda aquele homem se levantar, verso agora, eu vou ler do 8 até o 10, se nós temos então o Senhor Jesus se manifestando como aquele que se compadece, Jesus ele é onipotente agora, porque o texto diz assim: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem foi curado, ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, o texto nos deixa claro, diz assim: e sábado, nesse dia, não, disse para aquele homem, você está andando no sábado, você não tem permissão para carregar o seu leito. Verso 10, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. A palavra do Senhor Jesus foi inquestionável. Impressionante isso aqui, porque nós temos no Senhor Jesus não somente aquele que se compadece, não somente como aquele que manifesta a sua compaixão. Jesus agora, a partir do momento que vê a situação, Jesus dá uma ordem para aquele homem,
Jesus manifestou sobre aquele homem o seu poder, a sua graça soberana. Jesus viu aquele homem sofrendo 38 anos, o pecado causando tudo aquilo. Pastor, mas como assim o pecado? O pecado que está no nosso coração, o pecado que veio lá de Adão. Jesus sabia que o problema maior daquele homem era a dureza do coração, era o próprio pecado. Jesus se compadece. Jesus olha para aquele homem agora e, diante dessa compaixão, ele dá uma ordem direta: levante, levante, tome aí a sua maca e ande. Meus irmãos, eu quero apontar aqui, verso 10, diz assim, que os líderes judeus se levantaram. Haja vista que o coração daquele homem era um coração empedernido. Em nenhum momento você vai ver nessa narrativa aquele homem dizer assim: obrigado, Senhor Jesus. Pelo contrário, quando ele foi, na verdade, pressionado, a primeira vez ele disse assim: eu não sei o nome desse homem que me curou, não. A segunda vez ele ficou sabendo o nome de Jesus, ele falou assim: quem me curou foi Jesus. Pode ir atrás dele, porque foi Jesus. A entrega desse homem de Jesus manifesta que aquele homem em nenhum momento, de fato, se voltou para o Senhor. Jesus o advertiu, disse assim: olha, se você não deixar a vida de pecado, o que é isso? O que é isso, vida de pecado? Ele deixou bem claro aqui, olha, se você não abandonar, verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O que Jesus disse para esse homem? O que Jesus disse para aquela mulher que foi pega lá pelos homens, seria apedrejada? Olha, cadê os teus acusadores? Vá e não peques mais. Aí todo mundo, então quer dizer que não pecou mais, possivelmente naquela área, com a graça do Senhor Jesus? Não. Mas então, qual é a relação? É uma vida agora que o pecado na vida desse homem deveria ser um acidente. Por quê? Porque ele depende de Jesus Cristo. E, meus irmãos, um paralelo aqui, fazer um parênteses aqui. Cristão, crente, que o pecado não provoca dor, nega a cruz do Calvário. Crente que não avalia, que não se examina, para dizer assim: isto aqui eu cometi, mas eu toco o barco, segue a vida, deixa quieto. Tome cuidado, porque eu creio que Jesus, na vida de um crente de verdade, não vai ter paz, até ele realmente se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu andei distante, eu andei cambaleando, eu andei ausente da tua presença, eu andei frio, eu andei indiferente pela tua palavra, diante da tua palavra, mas eu estou de fato arrependido, porque o meu pecado causa separação, no sentido de intimidade, eu não consigo ouvi-lo, eu não consigo mais, na verdade, ter motivação. E sabe por quê? Porque o pecado não foi confessado. Pecado não confessado é um pecado. Foi perdoado? Se você foi salvo em Cristo Jesus, eu creio. Mas o pecado, ele tira, ele apaga o Espírito em nós, e nós ficamos apáticos na nossa caminhada. Para quem é crente. Para quem não é crente, diz a Bíblia que tem o joio e o trigo. O trigo sempre se curva. O joio, qual é o problema dele? Nunca se curva. Ele ouve e dá de ombro com os seus pecados. Não há no coração dele quebrantamento, nada toca o coração dele. Por quê? Mas está na igreja, mas faz parte. Porque na verdade, ele nunca foi e nunca será trigo. É essa a diferença. É por isso que nós apontamos que esse homem, ele revela, na verdade, um endurecimento do coração que possivelmente, pelo que nós vemos aqui,
não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, fecha aí esse parêntese. Eu quero apontar aqui para essa onipotência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a despeito de um homem incrédulo, o curou, porque Ele é onipotente. Tem tanta gente recebendo bênçãos de Deus aí fora, tanto, inclusive nós. É que nós, pela misericórdia do Senhor, recebemos essa graça salvadora. Mas tem tanta bênçãos sendo derramada sobre as pessoas, dia após dia, e elas não reconhecem que vem de Deus. Mesmo assim, Deus as abençoa, Deus derrama graça, Deus cuida, Deus sustenta, e nós confiamos nisso, porque se não fosse, irmãos, estávamos perdidos nessa sociedade. E para terminarmos então, eu quero apontar de maneira para a nossa conclusão. Meu Deus, eu derreto aqui nesse púlpito aqui sem o ventilador, viu, Marcos Vinícius? O dia que você for passar numa loja, lembra o pastor para comprar um ventilador para botar aqui em cima. Eu falei com uma crente dessa igreja e falei assim, me ajuda a lembrar de comprar uma toalha. E aí a crente pegou e falou assim, pastor, não acredito que eu arrumei uma toalha aqui e é para o senhor? Eu falei assim, amém, louvado seja Deus, viu, Stephanie, que a irmã ouviu a minha fala sem querer. E aí já até me entregou já, na verdade, né? Na hora já me entregou. Eu pensei assim, não, você tem que comprar, né? Ela falou, não, aqui, ó, preparei aqui. O ventilador, Paulo, Paulo, já ajuda, né, Paulo? Porque nós estamos para trocar a frente da igreja para lá. E aí vai melhorar para a gente não ficar tão assim, nesse instante aqui, tão acalorado, viu, irmãos? Porque vai derretendo aqui, né? Pastor Souza, vai derretendo aqui. Mas não liga não, viu? Não liga não. Com a graça de Deus, vai melhorar. Meus irmãos, então eu termino com a conclusão. Jesus é soberanamente gracioso. Saiba de uma coisa, você não precisa andar de um endereço para o outro. Você não precisa andar de uma igreja para outra. Você não precisa procurar ciclano ou beltrano. Porque Jesus Cristo é Senhor e Ele é gracioso, mas é Ele que tem a primeira e a última palavra. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Tem muita gente procurando amuleto, e o Evangelho não é amuleto. O Evangelho é para que nós possamos crer que Ele cuida de nós, e se Ele quiser fazer, Ele faz. Outro parêntese. Isso não é muleta para não orar, né, divino? Eu espero, e tem irmãs aqui, eu oro pela cura da Sueli. Eu gostaria de ver a Sueli curada plenamente. Mas enquanto tiver aqui ela, minha irmã em Cristo, eu vou orar para que o Senhor a cure. Se o Senhor quiser curar, louvado seja Ele. Mas se não curar, louvado seja Ele. Nós confiamos Jesus soberano e gracioso. Jesus é onisciente, meu irmão e minha irmã. Eu conheço pouco de você, mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas. Eu louvo ao Senhor por isso, porque se Ele fosse avaliar a minha vida, os meus méritos, eu não teria condições alguma de ser um homem salvo e pertencer a Cristo Jesus. Ele é aquele que conhece o meu coração, e por isso, Jesus se revelou e se revela como compassivo, aquele que se compadece. Jesus tem coração, Clayton, literalmente. Louvado seja o nosso Senhor por essa encarnação perfeita, divina. Jesus tem coração, Jesus se compadece. Louvado seja o Senhor por isso. Porque se Ele fosse avaliar os meus méritos, não teria condição alguma de prestar culto a Ele. Jesus é onipotente. Ele pode fazer, Ele pode manifestar o seu poder. Você quer ver um aspecto?
Jesus é onipotente para libertar você de qualquer amarra que o pecado tenta contra você todos os dias. Ele tem poder para consagrar a sua vida e você dizer assim: louvado seja o meu Senhor, porque eu não estou mais preso nessa algema. Ele me deu forças, Ele me capacitou, eu busquei dEle. E hoje eu posso de fato dizer: o Senhor me libertou dessa cadeia, desse pecado. Sabe para quê, Nísia? Para que o processo de santificação, para que a pessoa de Cristo cada dia mais seja visto nas nossas vidas. Ele é onipotente, mais do que dar o salário cheio de cifrões. Ele é onipotente para levar você para o céu à imagem dele. Nós louvamos o Senhor por isso. E eu termino dizendo: muitas pessoas estão buscando seguir. Hoje é normal dizer assim: estou seguindo fulano, estou acompanhando fulano, é muito famoso, tem muita glória, é uma referência. As pessoas buscam dia e noite alguém que tem um brilho nesse mundo. Mas nós sabemos que de fato o único que esse brilho, essa glória está muito acima do que qualquer homem, ser humano possa experimentar, é a pessoa de Jesus Cristo, glorioso e majestoso. Caminhe com Ele, se empolgue, se apaixone pela pessoa do Senhor Jesus. Sonde o seu coração e diga: Senhor, eu tenho confundido o brilho. Eu estou confundindo o brilho do cifrão. Eu estou confundindo o brilho do poder. Eu estou confundindo o brilho do sexo. Eu estou confundindo o brilho que é dos homens. Esse brilho, ele na verdade, ele vai terminar, ele vai acabar, ele frustra aquele que é majestoso, aquele que é poderoso, aquele que é digno de toda a glória. Esse jamais deixará, abandonará aqueles que nele confiam. E diz mais, a palavra do Senhor que nos promete: nós estaremos com Ele no seu reino de glória e de luzes. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos ficar em pé para nós orarmos?